Chucos, tudo bom com vocês? Eu acho, gente, que só pela roupa vocês já sabem qual vai ser a review de hoje. E também porque vocês clicaram no vídeo, né, galera? Mas, como vocês já esperavam, fiquei muito tempo pra fazer esse vídeo. E finalmente eu vim trazer pra vocês a review de A Razão do Amor. Gente, esse livro é perfeito, meu Deus! Gente, obviamente vocês já sabem, eu sou completamente obcecada pela Ali. Então, assim, finalmente agora, gente, inclusive eu tenho uma ótima notícia pra vocês, porque eu peguei mais um livro da Ali, que eu vou ler ainda, e obviamente trazer review pra vocês, né? Mas no momento só me restam pra comprar ou pra ganhar. Meu aniversário tá chegando, espero, amigos, que vocês me deem livros da Ali. Mas, gente, faltam 2 livros agora pra completar finalmente a minha coleção dela. Mas, pra mim agora só falta, pra completar a minha coleção mesmo, o do xadrez, que eu sempre esqueci. Checkmate, isso. Checkmate e aquele do... Ai, amor alguma coisa. Ai, gente, eu esqueci o nome, mas vocês acham que vão saber a capa? Só faltam esses 2. Ai, gente, hoje nós vamos falar sobre este queridinho, que já começo falando que é um injustiçado exatamente igual a Amor, teoricamente. Porque, gente, juro pra vocês, eu não consigo entender o porquê esse livro e Amor, teoricamente, não são tão falados quando se trata de livros da Ali. Eu sei, no mundinho ali, fãs da Ali, todo mundo fala muito bem deles. Porém, no mundinho BookToker, é muito difícil, gente, eu ver um vídeo que contenha A Razão do Amor ou Amor, teoricamente. E ele ainda é um injustiçado um pouquinho melhor que Amor, teoricamente. Mesmo assim, é um injustiçado porque é muito pouco falado, porque ele deveria ser muito mais falado. Gente, esse livro é incrível, esse livro é perfeito, perfeito. E assim, pra quem é fã de Star Wars, gente, de todos os livros da Ali, esse aqui é o melhor, pra quem é fã. Por isso, minha camiseta, entendeu, gente? Eu queria realmente vir aqui bem a caráter pra falar, né? Não vou pintar meu cabelo de roxo, gente. Calma lá também, né? Não precisa de tanto. Mas, talvez um dia, gente, eu chegue aqui com cabelo roxo, mas enfim. Esse livro é maravilhoso, gente. Eu já vou começar dizendo que é um livro que me encantou muito. Já tava pra ler ele, gente, ó, um tempão. Minha amiga já tinha lido. Ela já tava falando, inclusive, que provavelmente o Levi ia, assim, superar o Adam pra mim. Não superou. Ficou naquele embaixo de, acho que no mesmo nível. Mas esse aqui em específico, gente, eu tinha expectativas muito altas. E graças a Deus, as minhas expectativas, com certeza, fez jus às expectativas que tava pra ele. Eu acho que até passou as expectativas, porque, gente, realmente... Assim, gente, eu vou falar. O livro que eu mais chorei de todos os livros da Ali foi esse daqui. Porque tem muitas... Gente, a Bi é um tópico sensível pra mim, tá, gente? Mas eu me identifiquei tanto com a Bi em tantos momentos que eu chorava muito. Quando ela ia falar alguma coisa sobre a vida dela, eu ficava chorando. Por quê? Porque sou eu, entendeu? E eu ficava olhando e falava assim, meu Deus, ela sou literalmente eu, só que a diferença é que ela trabalha na NASA. É isso, galera. Mas enfim, gente, esse livro é maravilhoso. E ele começa nos apresentando a nossa querida Bi. Gente, eu confesso que eu acho muito engraçado, porque no comecinho, quando eu li Bi, eu quis fazer a piadinha de, meu Deus, ela é uma abelhinha, né? Inclusive, eu confesso, gente, que eu achava que em algum momento, nesse livro, nas partes de romance, ia ter alguma piadinha com isso, de tipo, o Levi, por exemplo, chamando ela de abelhinha, alguma coisa assim, mas não teve. E eu fiquei bem um pouquinho triste, assim. Eu queria que tivesse um apelidinho fofinho, assim, sabe? Porque eu acho muito fofo quando, tipo, a pessoa tem um nome, dá muito pra colocar um apelido fofo, sabe? Mas enfim, é que se você fosse pensar em inglês, não ficaria muito legal. Eu ficaria, tipo, My Little Bee. Ficaria fofo, mas ficaria meio estranho, né? Em português ficaria melhor, tipo abelhinha, né? Ficaria fofinho. Eu acho que eu quero começar falando pra vocês primeiro, antes de começar a falar realmente sobre a história, eu queria comentar uma coisa com vocês que eu acho que aqui fica em primeiro lugar pros meus personagens secundários, porque, gente, esse foi o primeiro livro da Ali que eu li. Não sei se tem outro, gente, não me julguem nos comentários. Esse foi o primeiro que eu li que tinha um casal secundário. E, gente, que casal secundário. O que falar das divas, né? Gente, no momento em que apareceu elas, eu já tava pensando assim, meu Deus, elas vão ser um casal. Elas vão ser um casal, meu Deus, meu Deus, meu Deus, lésbicas, eu amo lésbicas, gente, eu fiquei tão feliz, juro por
Deus. Juro, gente. E elas, desculpa falar, mas sim, elas protagonizaram a melhor cena deste livro. A cena mais engraçada, na minha opinião, é a cena em que... Se eu falar aqui, gente, meu vídeo cai. Então, assim, quem leu, leu. Quem leu, sabe. Quem não leu, não vai saber, porque só vai saber quando ler, gente. Porque, gente, juro, a melhor... Juro, gente, o meu sorriso abriu de um jeito na parte em que isso aconteceu. Eu ri tanto. E eu lembro que eu tava lendo de madrugada ainda quando essa cena apareceu e eu tive que rir baixo. Mas, gente, juro, essa cena é perfeita, é maravilhosa pra mim. Realmente, elas protagonizam a cena mais engraçada desse negócio aqui. E uma coisa que eu tinha falado na review de Amor Teoricamente e que eu quero falar na review desse daqui. Sim, gente, esse aqui é o livro mais engraçado da Ali. Pra mim, gente, foi o que mais me tirou risadas. O que é em contrapartida, porque também foi o que me tirou mais lágrimas. Então, assim, gente, fica naquele embate. Ele é Não, mas, ó, gente, não é que é um livro triste. Eu não disse isso. A questão é que, pra mim, me tirou muitas lágrimas porque eu me identifico muito com a nossa querida Vi, entendeu? E aí, por isso, aconteceu de eu ter esses problemas de tipo, ai, meu Deus, eu preciso chorar, porque ela é igualzinha a mim. Mas, enfim, a gente precisava falar sobre os personagens secundários porque elas são divas. Já começo por aí, elas são perfeitas divas maravilhosas. Vou falar aqui pra vocês, gente. Eu sei que eu normalmente sigo realmente a linha da história do livro. Porém, gente, não tem o que falar, realmente é verdade. Eu já sabia qual era o plot. Eu já desconfiava, eu já tinha certeza do que ia acontecer, entendeu? Então, quando aconteceu, realmente, eu já meio que sabia. Porém, gente, eu... No comecinho do comecinho eu não desconfiava, tá? O que pra mim foi um ganho em relação à hipótese do amor. Porque em A Hipótese do Amor, gente, desde o comecinho já era muito óbvio o que ia acontecer, né, e afins. Por isso que esse daqui eu meio que peguei, assim, porque eu confesso que de todos os livros da Ali, todo mundo fala que são todos iguais. Sim, já falei em 3 vídeos que eu não acho isso. Todos têm a sua particularidade. São parecidos sim, porque são escritos pela mesma autora. É óbvio, sempre vai ser parecido. Mas, de todos os livros, gente, eu acho que esse aqui realmente é o mais parecido com A Hipótese do Amor. Mesmo a história sendo totalmente diferente, algumas coisas na história me lembram bastante A Hipótese do Amor. Tirando, óbvio, nossas divas queridas do casal secundário. E algumas partes, mas, por exemplo, essa questão do amigo, do cara e afins, é bem, né? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, gente, o Animation Lovers nesse daqui, perfect, entendeu? Perfeito, maravilhoso, divônico, entendeu? Porque, obviamente, como eu já falei pra vocês também, todos os livros ali tem um Animation Lovers ali? Tem, só que tem uma coisa também que me chama atenção, que em alguns livros da Ali, o Animation Lovers, ele só aparece bem no comecinho e depois no final nem tem mais Animation Lovers, sabe? Só que nesse daqui, realmente, o Animation Lovers, ele se mantém bastante. E eu vou falar, realmente, teve um Animation Lovers? Teve, gente, mas eu já, obviamente, sabia que o Divo gostava dela, era muito fácil de entender, só ela não percebia, né, gente? Mas isso também já é comum no livro da Ali, né? Só as mulheres não percebem, né? Ali, o cara tá ali, né? Mas ela não percebe. Enfim, né? Mas esse livro é muito bom, gente. Eu realmente fico chocada com o quanto ele consegue mudar os meus sentimentos muito rápido. Então, numa página você vai estar rindo e você vai virar a página você vai estar chorando. E isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque quando você escreve, e eu digo por experiência, quando você escreve, muitas vezes, gente, é difícil você conseguir trazer várias emoções para uma mesma cena. E é muito difícil você conseguir trazer drama no seu livro de um jeito muito simples como a Ali consegue, sabe? Então ela consegue fazer você rir com uma frase, uma piada, e logo depois escrever alguma coisa que vai te fazer ficar triste. E assim, realmente triste, sabe? E isso é uma coisa que eu amo nos livros dela, e é uma coisa que mostra o quanto a Ali é uma boa escritora. Mas enfim, gente, vamos à história realmente. Gente, começando pela história, eu queria comentar a questão de que eu acho muito legal como eles trazem, como ela trouxe, né, esse quesito de que a Bi e o Levi já se conheciam e meio que a Bi já jurava que ele odiava ela porque ele já tinha falado algumas coisas que faziam com que ela acreditasse que ele odiava ela. Então, ela odiava ele. Isso pra mim, dessa quesita do passado, por isso que eu falei que me lembra um pouco a Hipótese do Amor por conta do prólogo de A Hipótese do Amor. Mas isso faz uma coisa muito interessante pra mim, que é a gente ter aquele pequeno pensamento de tipo, tá,
tem uma história por trás. E isso é muito legal pra mim, pelo menos, porque eu sinto que quando a história ela já tem um passado, ela é um pouco mais fácil, mais fluida de se escrever e de se ler, né? Do que quando a história começa do zero, realmente, aí vai subindo pro romance. Se tem um passado, ela acaba sendo um pouco mais fluida nesse tempo, sabe? Mas enfim, gente, vou sim comentar, gente, sobre uma das minhas cenas favoritas, que com certeza é a cena em que eles perguntam depois, gente, que eu queria contar a história total, só que ao mesmo tempo, como quase ninguém leu A Razão do Amor, eu não queria contar todos os elementos. Mas depois que ela consegue a vaga, né, bonitinha, que a gente vê ela ali chegando, pra mim, gente, a cena em que eles estão se conhecendo, né, eles estão perguntando as coisas sobre os funcionários ali, e aí perguntam qual o filme favorito deles. Nessa hora, gente, meu Deus, eu juro, gente, tava de madrugada, eu não podia gritar, mas eu queria ter gritado, gente, porque no momento em que eles falaram o filme, eu falei, meu Deus, muito nerds, cara, muito nerds, porque, gente, também é o meu filme de Star Wars favorito. Então, quando eu vi, eu falei assim, meu Deus, é muito eu, cara, é muito eu, muito eu. Gente, esse livro, eu literalmente passei o livro inteiro falando do fato de que, meu Deus, é muito eu, cara, é muito eu. Porque, nossa, gente, fiz barulho. Porque, genuinamente, gente, a Bee realmente se parece muito comigo. E eu ficava chocada a cada minuto, a cada característica que aparecia dela, eu só ficava assim, meu Deus, só eu, galera. É isso, a Alice escreveu sobre mim. Mas isso me fez me prender muito mais no livro, gente, saber que, tipo, tinha muitas características próximas entre eu e a Bee. Mas tem várias cenas muito, como eu já falei pra vocês, né, a cena do casal secundário pra mim, uma das melhores, gente, muito divas. Inclusive, gente, infelizmente, esse aqui, as personagens secundárias, eu tentei ficar pensando com relação... Porque, assim, a gente sabe que a maioria dos livros a Ali escreve pensando nos personagens de Star Wars. Só que, infelizmente, eu não consegui pensar o casal secundário, quais meninas elas seriam inspiradas de Star Wars. Então, eu imagino que a Ali realmente tenha criado esses personagens, o que é um pouco triste, porque eu queria ter uma... Por exemplo, igual o Adam, porque eu tenho ali uma imaginação, só que, ao mesmo tempo, eu tenho pessoa real que eu posso me inspirar quando eu tô pensando, sabe? Mas eu fico um pouquinho triste, confesso, porque eu queria muito que... Aquela diva, eu queria muito ver a diva, né, gente? Porque ela é muito bonita. Mas... me é muito interessante. Gente, nossa, eu acabei de pensar que tem uma cena desse livro que eu fiquei obcecada, que é a cena... Peraí, gente, não, calma. Gente, eu leio muito livro da Ali, agora para pensar que essa cena que eu pensei tá errada, gente, porque essa cena... Não tá certo. Não, gente, tá certo, calma. Mas, tem uma cena em que a Bee, ela fala que... Não é ela que fala, eu não lembro exatamente como que acontece essa cena. Porque, como eu falei, gente, faz um tempo que eu li esse livro também. Mas, tem uma cena em que eles deixam meio que... A Ali deixa explícito que a Bee, ela não é hétero, ela é bissexual. E isso, gente, foi mais um momento que eu falei assim, gente, muito eu, cara, muito eu, muito eu, muito eu. E aí, gente, nessa parte, eu fiquei tipo... Porque eu tinha uma amiga que já tinha lido, e ela é completamente obcecada pelo Levi. E quando eu fui falar essa parte pra ela, ela falou assim, onde? Não, mas eu não li essa parte. Eu falei, menina, tem aqui, ó, pode ler. Tá nas entrelinhas, viu? Porque deixa muito, muito claro. Gente, eu juro, isso pra mim, tudo. Queria comentar também com vocês que a questão de que aparece ela contando, né, como foi viver com aquele amigo dela e que o que ela sentia quando ele tava com ele, né, e que isso que ela sentia, ela jurava que era amor, mas não era. E isso pra mim é um ponto muito, muito, muito bom desse livro, né, porque ele coloca algumas coisas ali que eu acho que na sociedade não tem tanta discussão ainda. E uma das coisas que eu mais gostei desse livro, gente, foi o jeito como a Ali conseguiu trazer a Bee pra realidade, sabe? Então, por exemplo, os sentimentos dela são muito reais. Então, assim, teve algumas partes que eu li que eu ficava assim, gente, ela se inspirou numa pessoa real, porque
você lia aquilo, tipo, não sei explicar, gente, é um sentimento, tipo, de você ler o sentimento de outra pessoa, que parecia que eu tava conversando com uma amiga minha, tipo, que ela tava contando uma experiência dela pra mim. E isso é muito positivo no livro, gente, porque quando você consegue se imaginar dentro daquele livro, o livro passa a ser muito melhor pra você. E eu acho que em todos os livros da área a gente consegue sentir isso. Só que especificamente A Razão do Amor, pra mim, foi um livro que eu realmente me coloquei ali no livro como se eu estivesse realmente escutando dela isso, sabe? Porque o jeito como ela escreveu deixou isso muito assim, sabe? Hoje eu tô falando muito e não tô falando nada, né? Acho que provavelmente vocês vão matar assim e falar assim, gente, mas eu quero saber a história. Mas enfim, gente, eu não vou dar... Eu sei que na maioria das reviews que eu já fiz, todas eu conto basicamente a história inteira. Em Amor, teoricamente, também contei. Mas nessa daqui em específico, gente, eu não queria contar. Eu queria contar só os momentos que pra mim são mais importantes da história pra que vocês queiram ler. Gente, é verdade, uma coisa que eu gosto muito desse livro é essa coisa do Levi, ele dá essa atenção muito grande pra Bi, porque ele sabe que no meio científico as mulheres normalmente não são tão ouvidas. Então, ele sempre, a todo momento, tava ali tentando fazer as pessoas ouvirem ela. Por ele ser o chefe ali, né, da parte ali, ele fazia com que as pessoas escutassem ela de verdade. E isso pra mim, gente, foi assim, muito interessante. Tem uma cena em específico em que eles estão numa reunião e aí um dos caras da mesa, né, que eles estão, a Bi tá falando, ela tá falando a ideia dela, e aí esse cara corta ela e começa a falar. E aí o Levi, na hora, ele corta esse cara e fala pra Bi, o que você tava falando mesmo? E tipo, pra mim, isso é muito importante pra história, porque uma das coisas que, gente, isso eu amo nessa história, eu fiquei completamente obcecada nessa história, é o fato de que aqui a gente sabe que a Bi, isso não é um spoiler, tá? A Bi, ela tem essa página no Twitter, né, que ela fala sobre as mulheres na ciência, ela fala como é difícil e ninguém sabe que ela tem essa página, ninguém sabe que essa página é dela, mas enfim, ela sempre tenta escrever esse quesito de tipo como as mulheres, sabe? E as mulheres contam experiências e ela comenta sobre essas experiências e ela conta as próprias experiências. Eu acho isso uma coisa muito interessante que a Ali traz pro livro, porque é uma coisa muito real. Eu sinto que, assim, esse livro aqui, gente, poderia realmente ser uma história real. Porque isso poderia muito facilmente acontecer, sabe? Uma pessoa ter uma página, que como tem várias páginas que falam sobre assuntos importantes, né? Então, eu gosto muito disso, como ela fala muito. Gente, eu amo como ela é obcecada pela Marie Curie. Eu sou completamente obcecada por essa parte dela, que eu acho muito engraçada, eu acho muito fofa. Muito, muito fofa. Né, desse quesito dela ser muito obcecada por ela. Eu acho muito engraçado quanto isso é colocado no livro em momentos que, se a gente fosse pensar, não estaria ali, mas no livro aqui está. Então, assim, em todos os momentos da história, a Marie Curie tá ali com ela. Então, assim, tá num broche, tá numa pergunta que ela faz, tá, o que a Marie Curie faria? Gente, isso pra mim é muito legal, porque a gente vê que realmente é Imperatriz do Amor, a Olive traz muito essa questão das mulheres no meio científico, só que esse livro aqui, ele traz essa questão com uma problemática também. E eu acho que isso é uma das coisas que mais me encanta nesse livro, porque a Ali consegue escrever um romance ao mesmo tempo em que ela tá mostrando uma realidade, um problema que tem na vida real, e o que as pessoas nesse livro estão fazendo por esse problema que na vida real existe e que não tem ninguém fazendo nada sobre, sabe? E eu acho que isso é muito bom porque ela traz essa problemática pra quem lê o livro. Tudo bem, pra quem aqui tá no Brasil, realmente é bem difícil você ver. Os cientistas aqui não são valorizados, né? A ciência não é muito valorizada no nosso país. Mas como a Ali é americana e nos Estados Unidos, pelo menos, a gente vê, né? Pela perspectiva, óbvio, brasileira, né? Que lá é muito mais respeitado, as pessoas dão muito mais valor pros cientistas, né? É muito interessante ver essa questão. E também são coisas que, assim, pra quem não conhece muito, a gente acaba descobrindo algumas coisas sobre esse meio científico que a gente não sabia. Então, por exemplo, eu não sabia que existia um teste pra você conseguir ir pro doutorado. Eu já imaginava, mas eu não tinha certeza se era assim, entendeu? E eu acho muito interessante como ela trouxe essa problemática pra cá, porque quando eu tava lendo das pessoas reclamando sobre esse teste, sobre a ajudante dela reclamando sobre esse teste, porque eu esqueci o nome dela,
É muito interessante porque me lembrou bastante o quanto aqui no Brasil os estudantes brasileiros reclamam sobre o Enem. E eu acho muito interessante isso, porque traz um pouco de representatividade. E bastante representatividade, né? Não só sobre esse quesito de que, por que os vestibulares têm que ser tão difíceis, por que você errar uma coisa, um ponto já te faz perder essa vaga. E eu acho muito legal como ela traz essa problemática e o quanto traz representatividade também. O jeito como o Levi, ele sempre faz com que a Bi seja escutada, que as pessoas realmente levem o que ela tá falando a sério, né? Porque ela tá ali no meio onde só tem ela de mulher, né? Tem a ajudante dela e gente, eu esqueci o nome da loira. Desculpa chamar ela de loira, porque isso faz ela parecer básica, ela não é básica. Mas a loira, isso faz, na minha humilde opinião, com que esse livro não seja só um livro de romance. Ele seja também um livro que traz um problema social. O que é muito bom pra mim. Eu odeio, e tudo bem, eu amo livros clichês. Que é um romance fofinho, mas ao mesmo tempo, gente, você lê um livro de romance que ao mesmo tempo tem alguma coisa, uma parte ali embaixo que tem um fundo, sabe, importante realmente, pra mim é muito interessante. Enfim, gente, eu gosto muito desse livro, como eu já falei. Me desculpa se eu falei muito e não falei nada ao mesmo tempo, porque realmente eu não queria contar exatamente a história inteira desse livro. Só queria realmente comentar ele com vocês, porque eu acho esse livro, não só para as mulheres, mas principalmente para as mulheres, um livro muito importante de se ler. Porque em várias partes, né, tem essa problemática que não é só na ciência que a gente vê isso, né? A gente vê isso em todos os lugares, em todos os âmbitos, em todos os locais de trabalho tem essa questão das mulheres sempre serem reprimidas, sempre serem caladas, né? Mas ao mesmo tempo também ele é um livro que mostra muito essa questão de que se você foi calada, você vai lá e vai falar, entendeu? Você não tem que calar sua boca pra homem. Não. Você tem que ir lá e falar. E eu acho isso muito bom, porque existem muitas meninas que gostam de ciência, gostam dessa área e que tem muita vontade de seguir nessa carreira, só que não tem coragem, porque olha e fala assim, mas quantas mulheres cientistas existem? Só que assim, não pense por esse lado, pense tipo, aqui nesse livro eles falam muito sobre isso, sabe? De você acreditar em você mesmo, de você ir lá, de você batalhar pra conseguir o seu sonho, sabe? E eu acho isso muito bonito. Foi uma das coisas que eu mais gostei nesse livro, inclusive, porque tem várias cenas em que a gente vê, né, como a Bi, ela batalhou muito pra chegar onde ela tava, por vários motivos. Ela batalhou muito mais que outras pessoas, então tem uma cena onde o Levi, ela fala, né, pra ele que pra ele é muito fácil estar ali, porque todos os homens, só tem homem ali, sabe? Só tem ela de mulher. E que ela batalhou muito. E é muito bonito ver também como ele entende isso. Ele vê que realmente, e ele fala isso, né? Ele fala que realmente pra mim é muito mais fácil, sabe? E, ai gente, uma coisa que eu amo nesse casal é o quanto o Levi incentiva ela, o quanto ele fala que ela é realmente boa no que ela faz. Isso realmente é um pouco mais pra frente do livro, né? Que ela começa até a estranhar, porque ele começa a elogiar muito ela. Mas é muito bonito quando ele começa a elogiar muito ela, de falar, tipo, você é uma ótima cientista, você faz coisas maravilhosas. Realmente tem algumas coisas que as reviravoltas nesse livro também são bem interessantes e bem reais. Eu gosto muito disso. Porque não é uma coisa que seria difícil de acontecer, né? É uma coisa muito fácil de acontecer no âmbito em que eles estão. E eu confesso que, gente, juro, a Ali não tinha o direito de fazer o que ela fez no final, tá bom? O final é feliz, gente, podem ficar tranquilos. Porém, um pouco antes do final, ela faz um negócio que ela não poderia fazer. Porque eu juro, gente, eu chorei tanto nessa parte, chorei tanto nessa parte. Porque o jeito como ela escreve, realmente parece que eles não vão ficar juntos. Parece que, tipo, nenhum dos dois vai fazer nada e eles vão ficar ali. E eles vão sofrer e eles vão fazer nada. E isso, gente, juro por Deus. Eu tava suando, eu falei assim, não, gente, não é possível. Pelo amor de Deus, não é possível. Eles têm que ficar juntos, eles têm que ficar juntos, eles têm que ficar juntos. E eu fiquei muito preocupada. Chorei muito, chorei realmente muito. Mas eles ficam juntos sim, gente. É um livro muito bom, que eu recomendo muito. Como eu disse, não queria contar spoilers, porque eu acho que esse livro é um sentimento como todos os outros livros da Ali. Todos os outros livros da Ali eu falo que são sentimentos, e são um sentimento mesmo. Mas especificamente esse daqui é um sentimento que eu acho que todos precisam
viver lendo. A Hipótese do Amor também, mas é que a Hipótese do Amor já tem tanta spoiler na internet, gente, que até quem não leu a história já basicamente sabe a história, entendeu? Então, já que ele é um injustiçado, eu quero que as pessoas que vejam um review, não tipo um review depois que já tiverem lido, mas vejam um review pra ver se vocês querem comprar esse livro, não saibam spoilers, só saibam de algumas cenas que pra mim foram importantes, que eu gostei muito, mas que ao mesmo tempo elas colocam uma coisa a mais ali, sabe? Elas não vai ser um spoiler pra você de tipo, aconteceu tal coisa. Não, vai ser só um tipo, aconteceu um negócio bonitinho, quero ler. Então assim, gente, comprem esse livro. Esse livro é maravilhoso, esse livro é incrível. Eu espero muito que vocês leiam e tenham a experiência que eu tive lendo. Porque eu realmente li ele um pouco rápido demais também. Eu fiquei muito mal, inclusive, que eu li ele rápido demais. Eu li ele mais rápido. Eu li ele mais rápido que Mortal Kombat? Não, acho que eu demorei um pouquinho mais, viu, gente? Inclusive, eu sempre mostro as marcações, né? Esse aqui não teve tantas, se você for ver, porque eu tava sem post-it. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês assistam os filmes de Star Wars, tá? Porque você gosta da área, você tá lendo os livros da área e não gosta de Star Wars. O mínimo que você tem que fazer é gostar de Star Wars, né? Pelo amor de Deus, tem literalmente, gente, tem coisa de Star Wars em todos os livros que ela escreve. É sua obrigação, como fã da Ali, ver Star Wars, entendeu? E se você também assiste, também é obrigação sua assistir Star Wars, sabe? Porque eu vim aqui com a blusa de Star Wars só pra gente falar, sabe? Gente, eu não tô zoando, eu sei que eu tenho essa cara de patricinha chata, que não é muito fã de coisa diferente, mas só pelo meu cenário dá pra perceber, gente, que eu sou muito fã de muita coisa, né? Que não é muito básica. E Star Wars é uma dessas coisas. Eu sou muito nerd, gente, como eu já falei em diversos outros vídeos. Eu sou realmente muito nerd, eu não tenho só essa camiseta de Star Wars, eu tenho mais 3. E eu sou completamente obcecada, gente, por coisas nerd, Star Wars, Marvel, tudo isso. Mas, espero que vocês leiam, espero que vocês assistam Star Wars, espero que vocês aproveitem os livros da Ali, porque especificamente esse e todos os outros. Mas esse daqui é um sentimento, realmente, eu acho que é muito difícil ter alguma mulher que vá ler esse livro e não vá se identificar com pelo menos alguma partezinha do que a Bi fala. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado dessa review, espero que vocês leiam esse livro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram do vídeo, gente, curtam o vídeo, tá? Por favor, né? Não fiquei aqui falando à toa, né? Mas, gente, é isso. Se inscrevam no canal. Um beijo.